que bom poder estar aqui com você mais uma vez para nós falarmos da lição Betel, que já é a lição de número 12. Espero que esteja tudo bem com você, que Deus possa estar aí te dando iluminação para que você entenda cada vez mais as Escrituras Sagradas. Bom, nós estamos na lição Betel, lição 12, o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição é o tema. Vamos lá. O texto áureo diz, porém ele disse, eles não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. A verdade praticada, aplicada ou prática, diz que ao ser preso pelo sofrimento, ao ser preso passa pelo sofrimento, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, o servo estava cumprindo o glorioso e perfeito plano de Deus. Quais são os objetivos dessa lição? Mostrar que Judas foi um discípulo desonesto, pontuar as aflições sofridas pelo nosso Senhor e evidenciar a importância da ressurreição de Jesus. Bom, Marcos 15 diz... Vamos ler não, para nós ganharmos tempo. Perdoa aí que até engasguei. Marcos capítulo 15, versos do 43 a 47, é o nosso texto de referência. Como nós estamos só batendo um papo sobre um resumo dessa aula, então nós vamos resumir e não ler o texto de referência. Se você entrou aí e não foi inscrito, não deixe de se inscrever, dar o seu joinha, compartilhar, acionar o sininho, comentar, concorda, discorda, acrescenta, dê uma sugestão aí, ok? Vamos lá. O Evangelho de Marcos também registra Jesus passando zombaria, escárnio, açoite, aflições e sendo morto na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Porém, tais situações não foram acidentais ou surpresa, pois o próprio servo já tinha revelado aos seus discípulos. Estava cumprindo o perfeito plano de Deus. O sofrimento do servo é o nosso tópico 1, que vai dizer que a leitura do Evangelho de Marcos deixa transparecer a trama dos principais dos sacerdotes e dos escribas. Nós temos aqui duas classes de pessoas. Os sacerdotes, que era aquela pessoa que deveria representar Deus aos homens e levar os homens a ter comunhão com Deus, e os escribas, que eram aqueles que copiavam, que traduziam, eram pessoas que, devido a serem copistas, eram hábeis nas escrituras. Por exemplo, talvez o escriba mais famoso que nós temos na Bíblia, sabe qual é? É esse aí mesmo. Obrigado, parabéns. É o Esdras ou Esdras. A Bíblia diz no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 6, que ele era hábil nas escrituras. Vamos lá. Então, as pessoas que começaram a se opor a Jesus eram pessoas da alta escala, do alto escalão religiosa, do alto escalão do templo. Infelizmente, às vezes quem se opõe ao ministério de alguém que está prosperando, muitas das vezes é aquela pessoa que está no patamar de cima. Muito cuidado para nós não sermos pessoas que se opõem ao ministério de alguém que está indo muito bem, e às vezes a inveja é que faz essas oposições. Mas Jesus aqui está dentro do plano traçado pelo Senhor. A unção do servo para a sepultura. Aí nós temos aqui a unção do servo para a sepultura quando Jesus ele é ungido por Maria na casa de Simão, o leproso ou o ex-leproso, né? Alguém fala que pode ser um ex-leproso,
e daí ele passar a ser conhecido assim. Ele é ungido com um alabastro, né? Ela tem um vaso de alabastro que contém um unguento do nardo. Bom, o vaso de alabastro, o alabastro é uma pedra, que é uma pedra egípcia, e o nardo é uma resina, um perfume que é importado da Índia. Então não era nada fácil você ter tanto o vaso quanto o unguento. Geralmente quem tinha um vaso de alabastro com unguento de nardo, ele era uma pessoa que tinha uma boa economia. Geralmente isso aqui valia um ano de serviço de economia guardada. Então era algo muito valioso. Outra coisa importante a gente entender, vamos dizer que isso aqui é um vaso de alabastro. O vaso de alabastro, ele era um vaso que continha um gargalo aqui muito fino. Muito fino. O que se fazia quando iria... Era semelhante a um cofre. O que iria se fazer? Eu falo semelhante ao cofre no sentido de que você, automaticamente, se ele só tiver uma entrada, não tiver um cadeado, você vai ter que quebrar para poder tirar a moeda. O vaso de alabastro tendo o seu gargalo fino e a economia lá dentro, como que se quebrava para poder... Preste atenção e fique atento para essa informação. Como que se quebrava o vaso para jogar em Jesus? Talvez você já tenha ouvido falar que a mulher quebrou o vaso. A mulher foi lá, pum, quebrou o vaso. Bom, se ela derramou nos pés de Jesus, se ela derramou na cabeça de Jesus, como que se quebrava esse vaso? Você já parou para pensar? Na verdade, esse vaso, ele era quebrado aqui no gargalo. E derramado. Semelhante a uma ampola. Tem aquela ampola que quebra ali e tira o líquido. O vaso era da mesma forma. Ele não era quebrado assim, ele não era quebrado assim, ele não era feito uma porção de caco. Ele era quebrado aqui e derramado o unguento que estava dentro dele. Só para a gente entender como que isso funcionava. Daqui dá para você tirar várias lições. Por exemplo, nada é mais valioso do que Jesus, nada tem maior importância, ou nada deve ter maior importância para você a não ser Jesus. Dá para você trazer uma lição prática de que você, quando se doa para Jesus, você doa também tudo aquilo que você tem para o Senhor. Eu estou falando para o Senhor no sentido da sua vida de devoção a Deus, no sentido da sua vida de entrega a Deus. Dá para tirar e para extrair um valor prático desse assunto, então eu quero lhe pedir que você estude melhor esse assunto, que aqui nós estamos só de repente abrindo uma porta para que você possa entrar e agregar maiores valores à sua lição. Vamos lá, nós temos aí Judas que se intromete, fala, por que não vende isso? Podia ter vendido, isso aí é um desperdício. É sempre assim, quem não se rende a Jesus fica criticando quem está se rendendo. Quem não adora a Jesus de maneira liberal, ele fica falando de quem está adorando a Jesus sem limites. Sempre tem aqueles que ficam avaliando a sua adoração e questionando e botando em xeque o seu momento de devoção a Deus. É claro que existe nisso tudo muita performance, mas sabe-se quem de verdade se rende a Jesus, porque a vida dele é uma devoção a Deus, a vida dele é uma adoração a Deus.
Por quê? Porque a vida dele é uma adoração a Deus. Porque Deus não procura a adoração, Deus procura adorador. Adorador, ele não se resume, ele não se restringe ao templo. A adoração pode até se restringir, eu vou para o culto de adoração. Mas somos um adorador. A nossa vida é uma vida de adoração a Deus. O meu viver, o nosso viver, é uma vida de constante adoração ao Senhor. Por isso que é importante a gente entender este contexto de doação, de entrega dessa mulher. O servo é traído. Então, Judas, de Judas Iscariotes é um modelo de crente que caminha com o servo, mas seu coração está longe dele. Marcos diz que Judas foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar o mestre. E estes, ouvindo isto, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, disposto a ganhar suas moedas. Então Judas buscava como entregar o servo em um momento oportuno. É muito complicado a gente trabalhar com pessoas que têm preço. A pessoa que tem preço, ela se vende hoje por um valor e amanhã por outro. Ela negocia o inegociável, ela negocia o caráter, ela negocia as coisas que não deveria negociar, porque o amor ao dinheiro é, na verdade, o que movimenta, é, na verdade, o que gira a vida dessa pessoa. Então, o servo, ele acaba sendo traído por alguém que o vende. Sendo que Judas, quando vende Jesus, na verdade, ele não vende Jesus. Ele vende a si próprio. Ele não vende Jesus, ele vende a sua própria alma. O que ele fez custou muito caro para ele. E ele vendeu Jesus a preço de um escravo. Então, muito cuidado para não pensar que está fazendo um grande negócio e está vendendo a si mesmo sem saber. A pior coisa que tem é você se manter rabo preso. A pior coisa que tem é você fazer as coisas, receber as coisas e para depois ficar com uma dívida eterna com as pessoas. Então é bom a gente atentar para isso e aprender essa lição. A lição de que tem coisa que não se negocia em hipótese nenhuma. O servo, ele é traído. Prometeram dar-lhe dinheiro, disposto a ganhar as suas moedas. Então Judas buscava esse momento, que era o momento dele entregar a Jesus. Infelizmente, Judas, ele acaba entregando Jesus e vendendo a sua própria alma sem ter noção daquilo que estava fazendo. Infelizmente, para ele foi um golpe muito duro. Vamos lá. O servo então é traído, e traído da pior forma possível, não é verdade? Judas tinha uma ocupação muito importante. Qual a ocupação? João, no capítulo 12, no versículo 6, diz que ele era tesoureiro, ele carregava a bolsa. E nós não podemos esquecer que João também diz que ele era ladrão e se gostava de se apropriar das ofertas. Geralmente, a gente não saber lidar com as coisas que não é nossa, com as coisas que é de Deus, pode ter certeza que trará consequências danosas e pesadas nas nossas vidas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, disse Paulo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Presta atenção, não é o dinheiro, é o amor, é o mamon, E Jesus chama o dinheiro de Senhor. Ou seja,
É o seu senhor ou é o seu servo? Jesus classifica e qualifica o dinheiro como um senhorio na vida de um homem. O que é muito prejudicial quando o dinheiro é o seu senhor. Para Judas, ele não trabalhava para que ele possuísse o dinheiro. Judas, ele era possuído pelo dinheiro. E todos que são possuídos pelo dinheiro, ele acaba sendo servo de Mamon. Ele acaba sendo escravo dessas circunstâncias. E ele não vai abrir mão disso e por esse motivo, ele vai acabar sofrendo duras consequências, muitas vezes até sem perceber, porque ele tem um Senhor, que às vezes ele pensa que é Deus, pensa que é Jesus, e é o tal do Mamon. Vamos lá. O corpo do servo está prestes a ser oferecido vicariamente em favor dos pecadores. Então nós temos aqui que eles vão para uma Páscoa, e é bom a gente saber separar a Páscoa, que é uma festa judaica de libertação de Êxodo capítulo 12, e a ceia do Senhor. O autor até coloca aqui Santa Ceia, que é uma nomenclatura católica, mas se você ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, lá vai estar falando a respeito de quando nós nos reunirmos para tomarmos a ceia do Senhor. A expressão bíblica é a ceia do Senhor. Tem pessoas, mas não tem importância. Bom, biblicamente é ceia do Senhor. E quando a gente fala Santa Ceia, a gente tira o Senhor da ceia. A ceia, ela é santa porque ela é do Senhor. Então, é ceia do Senhor, é a expressão bíblica, é a expressão correta. Então, para a gente poder se atentar para esse texto. E o Senhor, o Filho do Homem, que se fez servo, estaria assim como no Egito, desprendendo o seu povo de mais uma escravidão. Então, o que a Páscoa, ela foi para os judeus, a ceia é para nós. A Páscoa marcou uma divisão na vida dos judeus. A ceia do Senhor marcou uma divisão nas nossas vidas. O antes e o depois. O antes de conhecermos Cristo e o depois de conhecermos Cristo. A ceia, ela é o nosso divisor de água. Por isso a ceia, ela é o memorial que nós, os crentes, praticamos. A ceia, ela é uma norma que Jesus deixou para a igreja do Senhor. Então, sempre que pudermos, nós iremos participar da ceia do Senhor, porque ela é a nossa Páscoa. Vamos lá, o 2 diz: o servo está prestes a ser ferido. Então, o tópico 2 diz que Jesus, sabedor de que era chegada a sua hora, preocupou-se em dar as últimas instruções e conselhos aos seus discípulos. E Marcos registra a advertência que Jesus fez em particular a Pedro, dizendo que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele negaria 3 vezes. Aqui eu quero que você atente para outro assunto importante. Porque de repente alguém te pergunte, como nós estamos aqui mais para bater um papo sobre esse assunto, se você quiser, você deixa um comentário, a gente faz até um vídeo falando sobre isso. Porque o galo aqui pode não ser o galo ave, pode ser o galo, a corneta, o galo sínio. Então fique atento com isso, faça uma pesquisa sobre esse assunto, que se porventura alguém te perguntar, você não será pego de surpresa, tá bom? Deixa o seu comentário aí, não deixe de deixar esse comentáriozinho a respeito desse assunto. Você já ouviu falar que o galo que cantou pode não ser o galo ave, pode ser o galo a corneta? Aí você tem aqui, ó, antes que o galo cante 2 vezes, só
Marcos fala isso. Pode ser que ele tenha ouvido isso do próprio Pedro. Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3. E Mateus, como é que fala? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas Marcos, ele é categórico e diz que 2 vezes. E aí existe o toque dessa corneta para a troca da guarda romana. Existe todo um repertório que você acaba chegando à conclusão que há uma maior probabilidade de não ser o galo-ave, mas de ser o galocínio a corneta, tá bom? É só um despertar aí para sua mente. Se você já estudou aí evangelhos, é bem provável que você tenha estudado esse assunto. O servo no Getsemane. Então o evangelista relata que o espaço entre uma oração e outra, o Filho de Deus achou os seus discípulos dormindo. Jesus leva os seus discípulos ali para a oração. E ele se distancia e quando volta eles estão no maior cochilo. E Jesus volta para a sua oração, isso é Marcos capítulo 14, versículo 37. Vamos lá, Marcos 14, 37. Marcos 14, 37 diz assim. E voltando achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Jesus está assim: pô, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você tem que lutar contra esse sono, Simão. Você tem que lutar contra isso. O seu espírito quer orar, mas a carne é fraca. E eu quero pontuar outro assunto importante aqui. Deixa eu anotar aqui. A carne é fraca aqui, não é a carne natureza pecaminosa igual as pessoas aplicam. A carne é fraca aqui é o cansaço físico. Então fica atento também disso aí para você não fazer uma exegese errada. Tá bom? Você não fazer uma aplicação errada. E de repente você faz uma aplicação errada aí e alguém até te interpela no meio da aula. Então fica atento. Fica atento, preste atenção nesse assunto. Eu estou aqui, por isso que eu falo que a nossa aula aqui é só um comentário, só para de repente te acionar o seu modo perspicaz para que você possa investigar alguns assuntos que está escondido aqui. Tá bom? Deixe o seu comentário aí se você também pensa assim, entende assim, ou nunca tinha ouvido a respeito dessa interpretação. A carne aqui não é natureza pecaminosa, a carne é fraca, o espírito está pronto, e aí isso vira chavão, clichês no meio evangélico. Atenta aí para a gente não interpretar errados os textos. O servo é preso. Bom, o servo é preso, o 2:2 diz que ele é preso, e automaticamente Judas é quem vai para lá, beija Jesus, porque ele tinha dado um sinal, e ele disse: aquele a quem eu beijar, esse aí é o Cristo. E aí eu quero, inclusive, cadê o texto de Mateus? Mateus, isso aí. Mateus capítulo 26, verso 48, diz assim: ora, o traidor lhes tinha dado um sinal, era uma placa sinalizadora, um sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. É interessante a gente atentar para essa expressão aqui, ó, e o beijou. Catafilesen.
Catafilese, essa expressão catá, é um elemento de intensidade, é um elemento intensivo, que quer dizer que Judas beijou Jesus fervorosamente, que Judas beijou Jesus afetuosamente, que Judas não simplesmente fez isso aqui, ó. Judas fez isso aqui, ó. Ele foi intenso no seu beijo. Então é importante você entender. Por exemplo, quando você fala assim, ó, aquele a quem eu beijar, essa expressão a quem eu beijar é filema, de beijo, beijo de amigo, filema, de fileu, beijo de um amigo. Catafilese quer dizer que ele beijou com intensidade, ele foi intenso no beijo. Tá bom? Atenta também para isso, porque isso aí pode dar aumentar o seu potencial de discurso. A hora está indo embora. Vamos lá. O julgamento e condenação. Aqui nós temos outros problemas, até porque eu fiz algumas anotações aqui, tem umas coisas extremamente erradas no meio desse julgamento de Jesus. Por quê? Porque eles pegam Jesus de madrugada no Getsemane. Se você ler João 18:13, eles vão para a casa de Anás. Já está errado porque não poderia julgar um condenado de madrugada e muito menos na sua casa. Depois, se você ler o 18:24, Anás encaminha para Caifás. Para Caifás. Ou seja, ele vai para a casa de Caifás. E ao romper do dia, o sinédrio se reúne-se no salão do templo. Lucas 22:66. Então ele vai para a casa de Anás, para a casa de Caifás, a madrugada toda, tudo errado, tudo feito às escuras. Te lembra alguma coisa? As coisas feitas debaixo do tapete? E ao amanhecer eles vão e montam o tribunal do sinédrio no templo. Após essa passagem por Anás, Caifás e sinédrio, ele é lançado para Pilatos. Pilatos, todavia, tentando se esquivar da situação, ele manda para Herodes. E Herodes devolve ele para Pilatos. E nesse vai e vem, Pilatos tem a intenção até de soltar Jesus por ser o governador romano. Os judeus já não tinham tanto poder de sentença, salvo se não tivesse o aval final de Roma. Pilatos pensa em soltá-lo, e aí vem aquela situação, mas a gente sabe que na Páscoa sempre se solta um e prende o outro. E aí vem a pergunta, vocês querem que eu solto quem então? E aí eles falam, solta Barrabás, solta Barrabás. Aí aqui tem um trocadilho interessante. Por quê? Barrabás, Bar é filho. Bar, filho. Bar, Aba. Barrabás. Você tem ali o filho do pai. O filho do pai está morrendo para salvar a humanidade. E eles estão gritando, solta o filho do pai. Solta o filho do pai. Solta o filho do pai. Olha que interessante, Barrabás está morrendo, Barrabás será solto, o filho do pai será solto, porque o filho do pai, do filho de Deus, está morrendo para absolver Barrabás. A cruz não era de Jesus. A cruz que Jesus carregou era minha, era sua, era da sua classe, era de Barrabás. A cruz era nossa. Ele levou sobre si e nos fez filho do Pai.
nos fez filhos de Deus. Ele se entregou, ele se deu e nos deu esta oportunidade. Então, o julgamento da condenação do servo. Dá uma pesquisada sobre esse julgamento. Vamos lá. Às vezes a gente vê tanta pregação aí que você merece, mas a graça é um favor imerecido. A gente não pode perder essa temática, senão a gente parte para a teologia da meritocracia. Você tem por mérito. E meritocracia não conta na Bíblia quando você confronta ela com a graça. Graça é favor imerecido. Tá bom? É bom a gente ficar atento porque essa teologia triunfalista da prosperidade neopentecostal, ela é danosa. Ela é destruidora, doentia. Vamos nós, a hora se foi. A crucificação e a ressurreição do servo. Então, o Pilatos manda soltar Barrabás e manda então crucificar a Jesus. Jesus, ele toma o seu caminho, a sua via dolorosa, que do templo ao Gólgota de Jerusalém ao Gólgota, via dolorosa, daí aproximadamente 1 quilômetro, ele sai carregando a sua cruz. No meio do caminho, vocês conhecem a história, tem lá o Cirineu, que é forçado a ajudá-lo nessa caminhada. A crucificação do servo. Olha, o servo, antes de ser crucificado, ele era açoitado. Quantas chicotadas, quantos açoites você acha que Jesus levou? Bom, olha só, um judeu, ele poderia dar de açoite em um sentenciado 39 açoites. Era 40 menos 1 para não ultrapassar. Isso a gente encontra em Deuteronômio, só para você entender, Deuteronômio capítulo 5, verso 3, capítulo 25, verso 3, diz assim, 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. 25:3 de Deuteronômio. Então o que os judeus faziam? Já que ele não poderia passar de 40, ele dava 39 açoites. Só que os romanos não tinham limites para açoitar. Muitos réus romanos que foram para os açoites, eles morriam no açoite. Eles não passavam pelo açoite. Nem todo mundo resistia os açoites. Os historiadores dizem que chegava a aparecer os órgãos internos dos açoites, porque eles continham metais, ossos, chumbos, né, na sua ponta, e nem todos resistiam àquilo ali. Para a gente entender, talvez nós não entendemos 10% do que Jesus passou por nossas vidas. E aí vem esse evangelho aí, que você vai sempre ganhar, e esse evangelho te ilude. Então ele vai para a cruz, ele carrega a cruz, ele suporta a cruz que não era dele, que era minha, que era sua, que ele tomou sobre si, que era nossa. Nós merecíamos a cruz. Nós merecíamos o inferno. Ele nos deu o céu por graça. É bom a gente atentar para isso. O sepultamento do servo. Bom, o sepultamento do servo, aí vem a crucificação, ele fica lá por cerca de 6 horas, e aí o José de Arimateia, ele tinha um bom conceito, vai lá e pede para tirar o corpo de Jesus antes
de terminar a sexta-feira, que era às 18 horas. Nicodemos também dá a sua força e eles conseguem tirar o corpo de Jesus, que Jesus ali também já havia morrido. Então não quebraram a perna dele, se cumpriu o símbolo pascal, que ele é a nossa Páscoa, que morreu por nós. A sepultura do servo, uma certa feita, Jim Swaggart, perguntaram para ele se Jesus, por que Jesus não tinha nenhum túmulo ele preparou para ele quando morresse. E aí Jim Swaggart, numa palestra, ele disse assim, bom, provavelmente Jesus não tinha um túmulo, ele utilizou um túmulo emprestado porque ele ficaria muito pouco tempo hospedado ali. Então, se a sua hospedagem era muito curta, ele não tinha necessidade de ter um túmulo para si. Um túmulo emprestado seria o suficiente para ele passar ali aproximadamente duas noites. E ele efetua essa resposta, ele dá essa resposta, a história conta que isso foi numa palestra, com toda a sabedoria a respeito da investigação, do questionamento que fizeram para ele, que Jesus nem um túmulo ele tinha quando ele morreu. E é verdade. Então o evangelista João destaca que José de Arimateia era um discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus. Ele preservou a sua face, talvez se não tivesse preservado, ainda que ele tenha tido um papel importante, mas talvez ele entraria com maior aparência na história de Jesus. A ressurreição do servo, e aí o que determina a base da nossa fé é a morte e a ressurreição de Jesus. Eu quero ler um texto aqui para nós fecharmos, que é 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, que diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dentre os homens. E o verso 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Glória a Deus, porque Cristo ressuscitou. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo venceu a morte. A morte não foi páreo. Ele está vivo, conforme nos afirma a sua palavra. Ele ressuscitou e cumprirá a sua promessa e voltará para nos buscar. Nossa esperança é sua vinda. Aleluia! E você pode fechar com esses dois versículos, que é 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 e verso 19. Se esperarmos Cristo somente nessa vida, se limitarmos a isso, seríamos os mais infelizes dentre os homens. Que Deus abençoe a sua vida, boa aula, vá sempre em oração, busque a Deus, ore pela sua turma e que o Espírito Santo te direcione com sabedoria para lecionar essa lição. Um grande abraço, fica com Deus, até a nossa próxima lição, e a última é a 13, o servo ordena a pregação do Evangelho. Glória a Deus.